Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículos de número 20 a 24, onde a palavra de Deus nos diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao lugar que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Louvando a Deus em momentos turbulentos. Bem, queridos, o salmista tinha convicção e razão na sua conclusão quando, no Salmo de número 22, versículo 3, ele afirma o seguinte: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em outras palavras, estava afirmando a santidade do Senhor, o qual tinha seu trono elevado sobre os louvores de Israel. O texto de nossa reflexão nos apresenta um povo disposto a acreditar na operosidade de milagres do Senhor. A situação que eles viviam era propícia para o medo e desespero, pois, afinal de contas, haviam 3 nações marchando para os destruir. Tratava-se dos Moabitas, dos Amonitas e também dos Edomeus. Quando o rei Josafá ele foi informado a respeito disso, naturalmente teve medo. Contudo, teve uma atitude sábia, a qual pode fazer a diferença nos momentos turbulentos que você e eu enfrentamos diariamente. E qual foi essa atitude sábia de Josafá? Essa atitude, ela é expressada nesse texto, quando eu e você podemos observar o seguinte: se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. É o que eu e você podemos observar nesse mesmo texto, os versos de número 3 e 4. Então nós podemos notar que Josafá, ao ter essa atitude, ele simplesmente dá o exemplo. Ele começa a buscar ao Senhor e ele vai mobilizar esse povo a buscar a presença de Deus através do jejum, através da oração. E é interessante notar que o povo, ao ser informado do eminente perigo que corriam, não murmuraram ou sequer atribuíram a Deus a culpa, como comumente fazemos em meio às turbulências que vivemos. Mas, pelo contrário, aderiram à prática de buscar a presença de Deus através de jejum e oração. Assim sendo, a melhor forma de vencer uma batalha, de vencer os embates da vida, é quando lutamos de joelhos no chão, usando as armas que são propostas pela palavra de Deus e que eu e você podemos ver quando nós nos deparamos com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6,
versos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Semelhantemente ao povo judeu, precisamos escutar a voz que ecoa através do tempo, dizendo: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. E crer é de fato colocar a fé em ação, como fizeram os filhos de Israel, enfrentando as batalhas propostas pela vida e suas turbulências também, marchando à frente do exército, louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando isso fazemos, o Senhor, Ele faz a mesma coisa que Ele fez com os filhos de Israel. O Senhor agiu em favor do seu povo, como Ele agiu também, semelhantemente, em favor de Paulo e Silas, quando estes estavam presos, e simplesmente presos por fazer a obra de Deus. E a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo de número 16, versículos de número 23 a 26, nos relata dessa experiência de Paulo e Silas, o que esses dois fizeram nos momentos de turbulência de sua vida. Observem vocês. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Finalizo te convidando a louvar a Deus em todo momento, e principalmente nos momentos de turbulência da vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.